Boa noite, gente. Estamos começando a segunda aula da série especial do mês das crianças. Hoje nós vamos falar sobre a criança do traço de caráter oral e quais são, né, os impactos do desenvolvimento desse traço na fase da formação dele. E como tem bastante gente, né, que está entrando aqui, que ainda não ouviu falar dos traços, que ainda não conhece a gente, eu vou fazer um resumo rápido da nossa aula anterior, que foi a primeira aula, onde a gente fez um panorama geral dos traços de caráter, dos 5 traços, e aí a gente vai entrar no traço de caráter oral. Combinado? Aqui, quem ainda não está nos seguindo, lá no nosso Instagram, quero deixar aqui para vocês, ó. Correm lá, sigam, ou já pode escanear esse QR Code que está aparecendo aí na tela para vocês, tá? No nosso Instagram vocês encontram dicas, né, de como identificar cada traço, muito conteúdo, conhecimento, com muita prática, tá? Uma das nossas missões na ID do Corpo é tirar toda a parte técnica, toda a parte difícil de você entender o funcionamento dos traços de caráter e trazê-lo de uma forma muito mais simples e didática. Isso você vai encontrar lá no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube também. No YouTube, lá no final da aula, eu vou deixar o canal para vocês. Vocês vão encontrar também como lidar com os traços no dia a dia, caixinhas e pesquisas interativas. Estou sempre respondendo caixinhas de perguntas ali. E também tudo que está acontecendo nos bastidores da nossa empresa, tudo que a gente está construindo nos bastidores e também o que está acontecendo, né? Nas nossas turmas de formação, nos nossos cursos e nos nossos atendimentos. Tudo isso a gente compartilha ali no nosso Instagram. Deixa eu passar aqui a tela para vocês. Então, na aula de hoje, a gente vai focar muito na criança do traço de caráter oral. Antes, a gente precisa falar o quê? Dos traços de caráter, gente. Eu perguntei para vocês aqui no início da aula, quem já ouviu falar? Tem pessoas, eu nunca ouvi falar, tô conhecendo agora. Nem tinha ouvido falar que o corpo revela, né, a mente, como que funciona a mente da gente. E sim, e tudo isso é explicado através do conhecimento dos traços de caráter, tá bom? Desde lá da época de Freud, eu vi que tem algumas psicanalistas aqui, né? Pessoal que está se especializando na área. Então, desde antes de Freud, já se estudava sobre o desenvolvimento, né? Do corpo, da mente, e do impacto das nossas emoções no formato do nosso corpo. E os traços de caráter, eles justamente vieram, tá? Foram descobertos, né? Estudaram, o que o corpo revelava sobre a mente. Então, depois de Freud, veio o William Reich, depois de William Reich veio o Alexander Lowy, e foram aprofundando o conhecimento dos traços de caráter. Aqui no Brasil, a gente também tem alguns médicos que foram estudando e trazendo estudos científicos, né, de muita prática, sobre o reflexo do corpo físico, revelando as nossas emoções. Então, todos nós temos 5 traços de caráter que são padrões de comportamentos que foram formados lá na nossa infância, com base nas experiências emocionais de cada uma das fases. Tá? Vocês vão ver aqui que nós passamos por 5 fases, onde cada uma delas forma um traço de caráter específico. Então, o esquizoide, ele é formado lá no momento desde a concepção até os 10 primeiros dias de vida. E se você perdeu a primeira aula do traço de caráter esquizoide, você pode ir lá no canal do YouTube, porque nós já subimos ela. Todas as informações sobre a criança do traço de caráter esquizoide, momento de formação, estrutura e formato do corpo dessa criança, tudo você já encontra na aula que foi da semana passada. Hoje nós vamos falar sobre o traço oral, e o oral ele se forma na fase da amamentação, que é outra fase muito importante e que vai influenciar muito nas nossas emoções, tá? Isso porque está sendo gerada, essa criança está percebendo ali a dor do abandono, tá? Então, o oral, cada um dos 5 traços, eles têm uma fase de formação, uma dor existencial e talentos e recursos próprios de cada traço. O terceiro traço que se forma é o traço de caráter psicopata. E antes que vocês saiam correndo da aula aí, né? Saibam que não tem nada a ver com sociopatias, com doenças mentais, doenças psíquicas, tá bom? É só um termo científico que a gente mantém aqui. Eu gosto de chamar até carinhosamente de psico,
tá? Para não assustar tanto as pessoas que ainda não conhecem, né, os traços de caráter. Então, o traço de caráter psicopata, ele é formado na fase em que a criança está tendo as primeiras interações com o ambiente externo, né? Ela tá ali descobrindo que não existe só o pai, a mãe, os irmãos ali, caso ela tenha, mas é a fase que a criança começa a ir para uma creche, começa a ir para escolinha, ou ela tem mais liberdade, né, para conviver com familiares, ela está percebendo o mundo com outras pessoas. E aí, o quarto traço que se forma no nosso corpo é o traço de caráter masoquista, que também não tem a ver, tá, gente, com aqueles personagens dos filmes e tudo mais. É um termo científico também. E ele é formado no período do desfraude, em que a criança está deixando de usar fralda. E aí acontecem algumas situações nessa fase, né, que gera na criança mais ou menos desse traço aqui. E eu já vou adiantar para vocês que cada quinta-feira desse mês de outubro, nós vamos estar falando sobre um traço em específico. Então, na semana que vem, nós vamos falar da criança do traço psicopata, na seguinte, do masoquista, e depois, por último, do rígido. Então, não precisem ficar, né, angustiados. Ah, eu quero aprender todos de uma vez só, porque cada semana a gente vai estar abordando um, e aí eu não vou destrinchar todos eles. Estou fazendo só um panorama geral aqui para o pessoal que perdeu a primeira aula e que ainda não conhece os traços, ter assim, não ficar perdido aqui na aula, ter um panorama geral. E aí, o traço de caráter masoquista, que é formado no período do desfraude, a criança, ela, o quê? Ela está sendo gerada, ela está percebendo, tá? Que em algumas situações ela é humilhada. Então, ela começa a ficar com medo da humilhação. A dor principal desse traço é a dor da humilhação. E por último, nós vamos ter o traço de caráter rígido, que é formado na descoberta da sexualidade, em que a criança ali, está percebendo o mundo como uma relação de pares, né? A menina, ela começa a gerar no pai uma extrema admiração e o menino também começa a desenvolver pela mãe uma extrema admiração, tá? E formando ali o quê? Acontecem coisas também que só lá na aula do rígido a gente vai destrinchar, situações em que essa criança ela sente o quê? A dor da exclusão, da troca e da traição, que é a principal dor da pessoa com traço de caráter rígido, tá? Então, fizemos aí um apanhado geral e agora nós vamos, né, entrar a fundo aqui no conteúdo da nossa aula. Vamos falar hoje do traço de caráter oral, tá? Esse traço, ele tem uma formação entre os 6, ele está sendo formado, tá? Desde que acaba a formação do traço de caráter esquizoide e ele começa a se intensificar entre os 6 até os 18 meses de vida dessa criança, que é uma fase o quê? Em que a criança, ela desenvolve uma extrema dependência dos pais, principalmente da mãe, né? Que é a fase da amamentação, que a criança coloca tudo na boca, é a fase ali em que a criança ela não fala, ela não ela gesticula o quê? Colocando as coisas. Opa, deixa eu só ver o que eu fiz aqui, gente. Ela não fala, tá? Então, é a fase que a criança, se ela tá com fome, ela chora, se ela está com sede, ela chora. Se ela fez cocô, ela vai ficar enjoada, ela vai chorar até que um adulto supra a necessidade dela. Então, a criança ela depende que um adulto adivinhe as necessidades dela. Ela precisa que o adulto ali atenda o que aquela criança está precisando. Só que muitas vezes, principalmente os pais de primeira viagem, né, ou aqueles pais que têm muitos filhos, eles geralmente nem sempre vão suprir a necessidade dessa criança. Então ela começa a observar o quê? A minha mãe me colocou no berço e me deixou. Só que lembra que essa criança, ela se sente o quê? Ela se sente uma pessoa só com a mãe, uma pessoa só com quem está cuidando dela. Então, 1 minuto para essa criança sozinha é quase como uma eternidade. Então, ela sente a dor do abandono. E aí, todas as vezes que acontece algo que essa criança está se sentindo abandonada, ela vai chorar bastante. E aí, geralmente, né, os pais, a mãe, ou quem está cuidando daquela criança, vai o quê?
vai achar que ela tá com fome e vai dar mamadeira, ou vai dar peito, vai dar chupeta. Tudo que tá o quê? A fase que está sendo, desenvolvida nessa criança é a região da boca. Então, lá na fase adulta, vocês vão ver aqui que essa fase ela vai ser a responsável por adultos que descontam na comida, na bebida, né, em outras compulsões, esse medo do abandono. Então, todas as vezes que essa criança, que tem muito do traço oral, cresce, se desenvolve lá na vida adulta, ela vai ter uma tendência a descontar as emoções dela na comida, tá? Vamos lá para o próximo. Gente, eu vou dar um tempinho para vocês no final da aula para vocês perguntarem, tirarem dúvidas. Então, quem tá com caderninho aí pode ir anotando, que a gente vai ter um tempo para conversar no final da aula, tá? Então, o oral e o medo do abandono. Tá, vamos lá. Durante esse período da formação do traço de caráter oral, como a criança ela depende muito, né? Ela depende emocional e fisicamente do cuidado de outra pessoa para ela sobreviver, ela começa a demonstrar os primeiros sinais desse medo do abandono, que é o quê? É, ela vai chorar muito, né? Quem aí já passou? Hoje eu estive com uma pessoa que ela falou: Nossa, minha filha chorava muito, o choro dela era forte, o choro dela era de desespero. Por quê? Ela trabalhava e a filha precisava ficar ou com o babá ou com a mãe. Ou seja, não era a mãe da criança, era outra pessoa que estava cuidando. E como a criança ela se sente uma só com a mãe, ela começa a sentir essa dor do abandono muito intensamente, tá? E aqui eu vejo que em São Paulo, principalmente, né, nessa vida corrida que todo mundo leva, as pessoas colocam as crianças na creche muito cedo. Então, tem pessoas que colocam a criança na creche com 4 meses, com 6 meses, porque precisa trabalhar. E aquela criança ali, ela está desenvolvendo o traço de caráter oral de uma forma muito intensa. E lá na frente a gente vê os reflexos de tudo isso, tá? É, E aí, o que que acontece? Se diferente, né, da criança que sente muito essa dor do abandono, que ficou muito tempo sozinha, que ficou muito tempo ali chorando sem ser atendida, ou aquela criança que estava com fome, né, e o pai achou que a mãe achou que ela estava com cólica, ou que essa criança estava sendo picada por um pernilongo, por um mosquitinho, e ela começou a chorar muito, e o adulto que estava cuidando dela ali não soube resolver essa necessidade dessa criança, ela vai sentir muito essa dor do abandono. Só que, por outro lado, a criança que tem, né, as necessidades, tanto as físicas, mas também as emocionais, principalmente o afeto, o amor, elas vão ser adultos muito saudáveis. Vão ser adultos que vão ter uma autoconfiança, que vão ter uma segurança, porque eles tiveram as necessidades deles supridas. E aí, lá na vida adulta, essas pessoas elas vão crescer conseguindo solucionar os problemas delas. Elas não vão ser aquelas pessoas adultas que dependem de outras pessoas para resolverem os problemas delas. Elas conseguem, né, desenvolver essa segurança e essa confiança para elas mesmas resolverem os problemas delas. Então, vamos lá. E por outro lado, como eu já disse para vocês, se essa criança ela teve falta, né? Falta de afeto, falta de colo, falta inclusive de alimento físico, né? Nós temos aí casos de pessoas que, ai, a minha mãe não me deu leite, minha mãe não conseguiu produzir leite no seio e a família não tinha tanto dinheiro para comprar mamadeira, para comprar leite e tudo mais. Então, essa criança, ela o quê? Ela foi negligenciada também, ela recebeu alimento de menos, né? Vão ser aí os orais do excesso, mas também vão ser os orais da falta, que só receberam o suficiente para sobreviver. Muitas vezes receberam só o leite, só o alimento físico, mas não recebeu o afeto, não recebeu o carinho, não recebeu o amor, e tudo isso faz falta para essa criança tanto na fase do desenvolvimento do traço, quanto lá na vida adulta também, tá? E essa criança, ela vai começar o quê? A internalizar sentimentos de desamparo e vazio.
já que ela não tem as necessidades dela suprida, tá? E aí, lá na vida adulta, tá? Enquanto essa criança vai crescendo ali, como é a fase que está sendo gravada, está sendo desenvolvido esse traço, esses sentimentos podem resultar, nem sempre vão, tá, gente? Mas eles podem, porque é uma percepção da criança, eles podem resultar em uma busca constante por afeto e validação, e essas características elas vão se manifestar ao longo da vida dessa pessoa com traço de caráter oral. Então, se hoje vocês conhecem aí, né? Eu conheço várias pessoas, inclusive eu fui uma delas há alguns anos atrás, que dependia, né, das pessoas adivinharem aquilo que estava acontecendo comigo, eu tinha dificuldade para falar. Ou se você também quer agradar todo mundo, por quê? Você tem medo de ser abandonado pelas pessoas. "Ai, eu sempre falo sim para as minhas amigas, porque pode ser que elas me abandonem". Então, o oral, ele tem muito isso, e isso é inconsciente, tá? Então, se vocês estiverem se identificando aí, ó, vai pegando as fichas para fazer sentido quando a gente terminar de falar aqui sobre o traço oral. Vamos lá então, tá? Outra coisa que o oral lida muito é com a fome emocional, tá? Os orais, por conta do medo do abandono, eles desenvolvem, tá? Uma fome emocional que foi formada lá nessa fase ali da amamentação, que a criança precisa, né? Desde a amamentação até ali, vai depender de criança para criança, mas vai até 1 ano e meio, tá? Os 18 meses ali, a criança termina essa formação do traço. E o que que acontece? É uma fase que a criança ela coloca tudo na boca, tá? Por quê? É a fase que está sendo desenvolvida na criança, é a região, a gente fala muito, né, nas nossas formações, eu destrincho bastante sobre a coluna cervical, sobre a medula, sobre tudo aquilo ali que está desenvolvendo cada traço de caráter, e o oral, a fase que está sendo, a região do corpo que está sendo estimulada é a região da boca. Por isso que a criança coloca tudo na boca. Coloca objeto, coloca comida, tudo vai na boca, né? Chupeta, mamadeira, peito, tudo ali está estimulando a boca dessa pessoa, da criança. E aí, lá na fase adulta, essa criança ela pode desenvolver uma fome emocional, tá? Por quê? A necessidade constante dela se conectar com alguém, a necessidade constante dela suprir aquele vazio que foi gerado lá quando ela sentiu a dor do abandono, tá? Ela vai preencher com alimentos, com bebidas, com alguns vícios, com compulsões, tá? E aí, ela pode também, diante de tudo isso, ao mesmo tempo que ela vai tentando preencher essa fome emocional, ela vai sentindo ali uma insuficiência de amor e principalmente de amor próprio. Então, ela acaba tentando preencher esse vazio, descontando, né, em compulsões. Então, se você conhece a pessoa, se você é essa pessoa que percebe que você está descontando muito na comida, descontando muito nos doces, ou que você está, assim, comprando muita coisa, né? Eu sempre conto ali no Instagram o meu caso com cursos e livros. Eu era uma pessoa, assim, que não podia ver uma promoção, não podia ver algo, né, que eu queria muito, e eu ia lá e comprava. Mesmo não fazendo os cursos, mesmo não lendo os livros, era um prazer que eu tinha, e o oral, ele tem muito o quê? Ele tem fome, né, por consumir as coisas, ele tem essa fome não é só por comida, é algo que tenta preencher a fome da emoção, é uma fome emocional mesmo, seja por conhecimento, seja por comida ou bebida, tá? Vamos lá. Os orais, eles vão ter, essa criança ela vai ter uma necessidade muito grande também, uma necessidade intensa de ser cuidada, tá? Até porque a fase que está sendo desenvolvida esse traço é a fase que a criança ela realmente precisa de um adulto para suprir as necessidades dela. Ela não consegue tomar banho sozinha, ela não consegue fazer a mamadeira dela e tomar sozinha. Então, cada uma dessas fases, a criança está percebendo algo. E aqui ela tem uma necessidade intensa de ser cuidada, de receber tanto alimento físico quanto alimento
emocional, tá? E aí essa criança ela pode se sentir desamparada, buscando constantemente atenção e cuidado para preencher o vazio interno. E isso, gente, é inconsciente, tá? Tem casos de bebês. Opa, passei aqui. Tem casos de bebês que eles começam a engordar muito. Aqueles bebês fofão, aqueles bebês cheios de dobrinhas. E eu não estou falando de crianças que podem desenvolver obesidade por conta de aspectos físicos e biológicos, tá? Aqui a gente está falando principalmente do fenotipo, que é o ambiente, as pessoas e as circunstâncias que essa criança está enfrentando em cada fase de desenvolvimento, tá? Então, ela pode se sentir desamparada, ela vai buscar constantemente a atenção e cuidado para preencher aquele vazio ali. Ou seja, essa criança ela não quer ficar sozinha. E quem é que não quer pegar um bebê fofão no colo? Aquele bebê cheio de dobrinhas, né? Quer atenção, quer que alguém fique ali com ele, pertinho dele, dando carinho, dando atenção, que é a necessidade que essa criança tem nessa fase, tá? E também, esse traço ele vai ser desenvolvido justamente quando essa criança ela sente essas experiências, essas sensações de ter sido abandonada e também dessa falta de suporte emocional, tá? Principalmente ali nos 18 primeiros meses de vida, tá? Então, quanto na minha terra tem os antigos, eles falam assim: deixa essa criança chorar, porque o pulmão dela vai desenvolver, vai ficar forte, né? E eu costumo falar que quanto mais a criança chora, mais oral ela vai ser. Mais trabalho ela vai ter lá na vida adulta dela para resolver todo esse medo do abandono aí que ela sentiu nessa fase. Vamos lá. E aqui, mais características, né? A gente colocou bastante bebês fofos aqui para vocês, que é bem a fase de desenvolvimento do oral, tá? As características, como que essa criança vai ser, Ariana? Tudo bem que o oral, ele é um traço desenvolvido ali na fase da amamentação, só que se essa criança enfrentou muito, né, muitas traumatizações nessa fase, as outras fases, ela vai continuar com características oral. Os outros traços vão estar se desenvolvendo, mas ela já vai estar com as características desse traço. Então, crianças com esse traço, fisicamente, no corpo, quando você olhar para elas, elas vão ter, né, o corpo mais arredondado, aquele corpo bem fofinho que eu falei para vocês. Tem bebês cheios de dobrinha, a cabecinha bem redonda, com as bochechas bem cheias também, tá? E eles vão chorar com mais facilidade para chamar atenção, para eles não ficarem sozinhos, tá? Essa criança, ela também vai ser muito conectada, ela vai ser sensível às emoções. Eles, desde criança, né? Aquela criança que ela é mais sensível, ela é mais emotiva, tudo isso, o traço oral é o responsável, tá? E aí, a gente vai ver aqui no próximo slide como que os pais eles podem ajudar, identificando, né? Nossa, meu filho é bem oral, ele é bem, tem o rostinho bem redondinho, ele é bem fofinho. E aí nós vamos ter duas variações. Nós vamos ter o oral da falta e o oral do excesso. O oral da falta vão ser crianças que vão ter, né, o corpo mais redondinho também, a cabeça redondinha, a bochechinha. Porém, ao invés do corpo ser fofo, ser volumoso, essa criança ela vai ser mais magrinha, tá? Ela vai ter o corpinho mais redondinho, mas ela vai ser magrinha, vai ter dificuldade em ganhar peso, tá? Então, aí você pode identificar o oral de duas formas. Nós vamos ter tanto o oral do excesso quanto o da falta. E aí, como que esses pais, né? Se você percebeu aí que o seu filho, você acredita que ele é bem oral, ele já passou da fase do oral, o seu filho não está mais, né? Entre os 30 dias de vida até os 18 meses ali, mas ele já tem um oral alto no formato do corpo dele. O que que você pode fazer como pai, ou se você é professor, está lidando com essa criança, o que que você pode fazer para apoiar, tá? Uma criança que você percebe que tem muito do traço de caráter oral. Você pode oferecer muita presença emocional para essa criança, demonstrar que você se importa com as emoções dela e acolher, tá? Porque o oral ele é muito emotivo, ele vai chorar muito. Então, se é um bebê, pega esse bebê no colo, tenta acalmar essa criança.
não fica mais nervosa do que a criança, né? Eu tô com a sobrinha de 10 meses que às vezes eu percebo que a minha irmã ela fica mais nervosa do que a própria criança. E ainda bem que ela já tá estudando ali comigo, já ensinei bastante coisa para ela e ela tem aprendido a acolher as emoções da criança, resolvendo as emoções dela. Então, não descontar na criança a falta de paciência, muitas vezes, né, que o adulto tem, tá? Outra coisa que é muito importante também é que os pais ou os adultos responsáveis, né, caso você seja um profissional da educação infantil, ou um professor, ou um líder de crianças, é que você crie um ambiente de afeto, um ambiente afetuoso, onde essa criança ela se sinta ouvida, ela se sinta amada, ela se sinta acolhida e atendida na necessidade dela. Lembra que o oral, essa criança, ela vai querer que você adivinhe a necessidade dela, tá? Por quê? Ela ainda, quando o traço foi desenvolvido, ela não falava, ela não colocava pra fora, ela só chorava. Só que agora, muitas vezes, essa criança aí já passou dos 7, 8 anos, ela já fala e os orais eles vão falar muito, eles vão falar bastante, tá? Então é importante que você ouça essa criança, que você demonstre para ela que você se importa com ela e que você está disposto a atender a necessidade dela, tá? É claro, gente, que o que eu falo aqui não é para vocês criarem, né? Não é desenvolver crianças mimadas e crianças que você vai atender tudo que essa criança queira. Não, mas você como adulto, eu sempre falo, né? Eu atendo alguns pais e eu sempre falo: você é o adulto da relação, você é a adulta da relação. Então, não vá fazer tudo que a criança quer, é claro, mas assim, acolha, tá? Acolha e explique quando você tiver que falar não, o porquê daquele não. Porque o oral ele se importa muito, ele é muito emotivo e ele vai guardar bastante essas emoções também, tá? Outra coisa que é importante é estimular a comunicação aberta. É você estimular essa criança a falar o que ela está sentindo, a colocar para fora realmente as emoções, até para que essa criança ela não desconte na comida. Muitas vezes eu vejo pais, né? Nossa, meu filho tá comendo um monte. E aí, quando eu vejo a criança, o que? Ela está tentando chamar a atenção. Não é que ela está comendo um monte por fome física, mas sim por fome emocional. Aquela criança ela está tentando preencher o vazio do afeto que os pais não estão dando para ela na comida. Ou está tentando chamar a atenção. Porque se o pai está observando que a criança está comendo muito, de alguma forma ela está conseguindo chamar a atenção dos pais, mesmo que da forma errada, tá? E outra forma também de apoiar essa criança é validando os sentimentos dela, tá? Validar não é apoiar, tá? Porque muitas vezes essa criança está com raiva, ela quer tudo do jeito dela e tudo mais. E aí, mais uma vez, você é o adulto da relação, é a adulta da relação, explica para essa criança que tá tudo bem ela sentir o que ela está sentindo, mas você traz o ponto de vista que você entende que é correto, de acordo com seus princípios e com seus valores, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de brincadeiras, né, adequadas, de brincadeiras saudáveis e que vão ajudar bastante crianças do traço oral, tá? Que são brincadeiras que promovem o quê? A confiança e a segurança dessa criança, sem a necessidade constante de aprovação externa. Então, assim, o oral ele vai gostar muito de brincadeiras coletivas, tá? Ele gosta de interação com outras crianças. Eu coloquei ali no Instagram esses dias um post com dicas, né, de brincadeiras para cada pai, cada mãe, professores ali fazer com as crianças de cada traço. Então, 2 episódios a gente falou também. E aqui do oral seriam o quê? Brincadeiras em que essa criança ela possa, né, explorar a criatividade dela também, ter contato com a natureza, e sempre com outras pessoas, sempre com outras crianças, né? Seja brincar de naquele escorrega-sabão, na lama, ou simplesmente brincadeiras em que os pais mesmo abraçam essa criança. Ela vai gostar muito, né, de toque físico, de abraço, e que você estimule essa criança também, explore e incentive ela a desenvolver uma segurança
tá? E uma confiança nela mesma, de que ela consegue fazer as coisas sem depender de um adulto, sem depender de outras pessoas, tá? Porque senão, essa criança, quanto mais oral, gente, mais tendência à dependência emocional, não somente dependência emocional, a dependência emocional vai ser a raiz ali, o cerne a raiz da dependência, mas essa criança lá na vida adulta, ela vai ser aquele adulto que vai crescer e não vai crescer da casa dos pais, que vai crescer e vai continuar dependendo financeiramente dos pais, ele não vai ter uma segurança, tá? E uma confiança de fazer as coisas sozinho. Então, vamos lá aqui para o próximo, tá? E aí, para quem é novo aqui, né, a gente tem aqui, deixa eu ver se tem alguma pessoa que já fez o método 5FC comigo aqui na aula. Eu acredito. Se a Fabiane for quem eu estou pensando, acho que a Fabiane já fez. Olha, a Cleo tá aqui, a Terezinha também. Hoje as meninas. Aqui não tem ninguém que já fez o método comigo, que o pessoal migrou para a formação também. Mas no método 5FC, que é o nosso curso compacto, tá? Onde eu ensino toda a metodologia dos traços de caráter. Eu ensino muito sobre a dependência emocional, tá? Como identificar esses sinais no corpo, porque principalmente a criança do traço oral, lá na vida adulta, essa pessoa, o corpo dela vai revelar essa tendência, essa dependência, e você vai conseguir aprender também, né, a como ajudar tanto a criança quanto adultos a entender as necessidades dos traços de caráter para resolver essa situação, para se tornar menos dependente, que é isso que a gente está ensinando aqui. Então, o nosso curso, o Método 5FC, ele foi desenvolvido para você aprender os 5 formatos do corpo, e dentre esses 5 formatos do corpo, o traço oral é um deles, tá? A gente ensina tudo isso que a gente está conversando aqui de uma forma muito mais aprofundada. E aqui, como eu falei para vocês, a nossa última aula, a primeira da série, já está lá no canal do YouTube. Aqui tem o QR Code para vocês escanearem e acompanhar lá. No grupo secreto, a gente também já mandou lá o conteúdo da aula. Quem está chegando por agora aqui na aula. E vou explicar rapidamente aqui para vocês sobre o nosso método, tá? Como que funciona, Ariana? Eu nunca ouvi falar dos traços de caráter, nunca ouvi falar isso daí que você está falando, que o formato do corpo da criança, do adulto, revela a mente dela, né? Gente, o curso Método 5FC, ele é um curso completamente online, tá? Você pode acessar a hora que você quiser, de onde você quiser, de acordo com seus horários, com a sua disponibilidade. E nele eu compactei todo o conhecimento de todas as especializações que eu fiz em leitura e análise corporal. E eu ensino você a ler o corpo das pessoas de uma forma muito simples para você entender como elas pensam, sentem e agem, sem elas precisarem te falar nada. Tudo isso só você olhando para o formato do corpo dessas pessoas, tá? Então, você tem acesso a todo o conhecimento dos traços de caráter e ao formato do corpo de cada um deles. Você também vai aprender a ler cada parte. Eu ensino ali o formato da cabeça, dos olhos, da boca, cada uma das partes que compõem uma leitura corporal. E você vai entender as dores, os talentos de cada pessoa, só olhando para o formato do corpo dela, tá? E também identificando, né, os maiores talentos, as habilidades, e você vai aprender como tirar os traços da dor. Aqui no caso, nós falamos do oral. A dor do oral é a dor do abandono. E aí, assim que eu encerrar aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre as qualidades, sobre os recursos, as forças dessa pessoa com traço de caráter oral e como os pais podem estimular ali a criança que está nessa fase de desenvolvimento, tá? E no método 5FC também a gente aborda muito, tem ali um bônus sobre dependência emocional e sobre procrastinação, como cada traço vence a dependência emocional e a procrastinação, que foi um bônus que a gente colocou dentro do nosso curso. Ele é exclusivo para os alunos do método 5FC. E não posso deixar de falar, né, gente? Aqui nós estamos com uma condição muito especial para você que está participando aqui da nossa aula secreta. Nós cadastramos um cupom
com 20% de desconto sobre o valor do método 5FC. Nós vamos aumentar o valor do método 5FC daqui a alguns dias, mas por enquanto nós mantivemos, tá? O valor que já está lá, mas para você que está aqui hoje assistindo a aula com a gente, nós liberamos um cupom com 20% de desconto, tá? O cupom é método 5FC. Então, se você quer aí, deixa eu só. Eu não. Tu coloca o link para mim, fazendo favor, Ana? No... Eu vou colocar aqui no chat e eu vou mandar lá no grupo da aula secreta também. Não esqueçam de usar o cupom para vocês garantirem os 20% de desconto. Obrigada. Eu vou parar o compartilhar aqui. E algo que eu não falei com vocês, mas que é muito importante, né? Ah, Ariana, você falou das dores, você falou de como a gente explora essa criança. Qual é a qualidade? O que que a criança do traço oral ela tem, né? De habilidade, ela tem de talento. O oral, ele vai desenvolver, gente. Lembra que eu falei que lá na infância, esse bebê ele chorava muito, né? Então a forma dele se comunicar foi o choro. E aí, agora na vida adulta, essa pessoa ela já fala, né? Acredito que meu filho é oral. Vamos lá, Anne. Como que é? Quais são as características dele? Se você quiser abrir aí para falar, para perguntar também, a gente está aqui para conversar um pouco. É, o oral ele vai ter uma habilidade muito natural, ele vai ter uma facilidade muito grande para se comunicar, para conversar. Eu até falo, né, que a pessoa que se ela é oral demais, ela não deixa o outro falar. E isso desde criança, até aquela criança que fala, 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 fala. Parece que às vezes ela quer falar mais do que o próprio adulto que tá ali com ela. Chora por tudo. Qual que é a idade dele, Anne? E o oral, ele vai fazer isso, e lá na vida adulta, principalmente, tá? E se esse adulto estiver na dor, ainda mais. Porque o oral na dor, ele tem vários comportamentos, né? Não foi tanto o nosso foco aqui, porque o foco dessas aulas, elas serem pontuais, pra gente destrinchar realmente. É, cada um dos traços, mas nós temos muitas aulas lá no canal do nosso YouTube, onde eu destrincho todas as características de cada traço. E está agora aqui do meu lado falando, tem 7 anos. Pro chora por tudo. Mas como ele é de corpo, ele é mais fofinho, você percebe que ele tem características mais redondas, mais arredondadas. Se for, ele vai ser bem oral, ele pode ser oral da falta também, tá? Com 7 anos, a criança ela já praticamente terminou a formação dos traços de caráter. A gente estimula, né? Estimula, não, incentiva a análise na criança apenas a partir dos 8 anos. Porque daí eu já sei que terminou a formação dos 5 traços, tá? Pode ter criança que forme antes, que forma depois. O rosto é arredondado, mas é magrelo. Provavelmente ele vai ser um oral da falta, Anne. O oral da falta, ele bem arredondado e magrinho, né? Ele vai ter as características no corpo mais arredondado mesmo. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a aula? Entenderam sobre o traço oral? Quiserem abrir o microfone para perguntar? Eu acho que pode encerrar a gravação. A gente vai bater